Números 31 mostra a vitória de Israel sobre os midianitas. Deus havia dito que quando o povo chegasse nessa terra, terra de Canaã, que ele havia dado para Abraão, já pertencia a essa nação, já pertencia ao povo de Deus e foi invadida por outros povos. Deus havia dito que eles expulsassem todos os povos para que não houvesse contaminação e idolatria. E agora eles vencem os midianitas, e os midianitas haviam também feito aliança com os moabitas, quando o rei de Moabe mandou Balaão amaldiçoar a terra de Israel. Então agora Israel vence os midianitas, pega os seus despojos. O texto vai mostrar como que era feita a purificação desses despojos. O 32, 2,5 tribos desejam tomar posse antes, né? Antes de chegar na terra, antes de povoar a terra, eles desejam usufruir, meio que se separar do povo, e Deus não aceita. Por quê? Porque seria um separatismo, uma individualidade, e eles não eram dignos também de usufruírem dessa terra, porque eles tinham mais que 20 anos, e a ordem de Deus é que os de 20 anos acima não tomariam posse da terra prometida. Então, eles precisavam peregrinar junto com o povo para que durante essa trajetória eles fossem exterminados. E o 33 vai fazer um resumo de todos os acampamentos, desde a saída do Egito até esse momento que é a morte de Arão. Números 34, Deus estabelece os limites dessa nação de Israel. Deus estabelece norte, sul, leste, oeste, cada ponta com cada cidade onde seria esse limite geográfico da nação de Israel. Mostra a justiça de Deus, né, a organização de Deus, porque Deus havia dado aquela terra, a terra de Canaã. E Deus já deixa para Moisés: olha, Moisés, você já vai deixar tudo certo, os nomes das pessoas que vão participar dessa reunião. Quando forem repartidas essas terras, cada tribo, cada pessoa, você já deixa isso tudo estabelecido. Números 35, os levitas não tinham terras, né? Porque o ofício deles era cuidar do templo, dos sacrifícios, mas Deus estabeleceu que fossem dadas cidades para eles, né? E nessas cidades não poderia haver construção, não poderia haver plantação, mostrando também o cuidado de Deus com o meio ambiente, a necessidade de haver árvores, né? E preservar o oxigênio, a pureza do ar. E dentro dessas cidades deveriam existir também as cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio? Quando alguém cometia um crime acidentalmente, então Deus estabeleceu cidades onde essa pessoa poderia fugir e entrar nessa cidade. E ao entrar nessa cidade, ninguém poderia entrar ali para matar essa pessoa. Então Deus estabelece isso por causa de crimes de vingança, né? Já havia uma lei que executava o homicida, né? Que tipo de homicida? A lei diz: não matarás. E como é que Deus, de repente, manda Israel matar? Matar midianitas, matar cananeus? Então, fala muito do propósito. Então, o texto deixa bem claro que a morte causada por discórdia, por ódio, por vingança, então, esse propósito, ele é pecado. Então, a nação, quando cometia esse tipo de pecado, aquele que matava deveria ser morto. Estou mostrando que Deus é um Deus justo e um Deus de propósitos. E nessas cidades, refúgio, essa pessoa ficaria protegida de uma eventual vingança de um parente, de alguém que morreu acidentalmente. Então, a cidade refúgio também elas são tipológicas, mostram que Jesus é a nossa cidade refúgio. O inimigo, Satanás, com ódio de nós, querendo
nos matar espiritualmente, né, querendo destruir a nossa vida. E em Jesus nós somos protegidos. Ao encontrarmos com Jesus, ao termos um relacionamento com Deus, nós somos protegidos das garras de Satanás. A Bíblia diz no Novo Testamento que aquele que é de Deus, João diz, o maligno não lhe toca. Então Jesus é a nossa cidade de refúgio. Números 36 vai finalizar o livro de Números, mostrando como seria o casamento dessas herdeiras das filhas de Zelofeade, porque se elas já casam com alguém que já tinha uma outra terra, de uma outra tribo, uma herança de outra tribo, acabaria gerando uma mistura, né? Então, Moisés estabelece que as filhas de Zelofeade só poderia se casar com alguém da sua própria tribo. Isso nos remete à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, que mostra o cuidado de Deus para com o jovem. O jovem, ao se casar, ele deve se casar com alguém que comungue a sua fé, para que não haja essas diferenças no relacionamento e acabe atrapalhando a fé dessa pessoa. Então, o jovem cristão, ele também se casa com alguém da mesma tribo, ou seja, para não haver um julgo desigual. Finalizando o livro de Números, é aquele livro que narra a trajetória, a viagem, a peregrinação, desde a saída do Egito até a terra de Canaã. Esse livro é maravilhoso porque ele é muito atual. Quando nós fazemos uma análise desse livro, nós percebemos que nós vivemos exatamente o que esse povo viveu. A nossa trajetória, desde o momento que nós saímos do Egito, que é o mundo regido por Faraó, que é Satanás, até chegarmos na nossa Canaã, que é o céu, nós passaremos, já passamos e estamos passando por afrontas, por inimigos, por gigantes, por deserto. Jesus não disse que essa caminhada seria fácil. Ele não prometeu que seria mar de rosas, que seria uma caminhada tranquila. O que Jesus prometeu é que nós não estaríamos sozinhos. Isso ele prometeu. Que ele estaria conosco através do Espírito Santo até a nossa chegada no céu. Então é isso que nos alegra, é isso que nos conforta. Saber que o que a gente está vivendo é exatamente o que Jesus disse. Então, agora nesse cenário do fim, esses inimigos vão se fortalecerem para impedir nossa chegada à nossa Canaã. As oposições, esses ativismos que têm se levantado com esse progressismo para tentar enfraquecer o cristianismo, esses inimigos têm se levantado contra a família, contra as crianças, exatamente isso. Mas a ordem era, rompa com isso tudo, vença isso tudo, vamos para a guerra, peguem as armas, vamos lutar, vai enfrentando esses inimigos. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, entende? Nós precisamos estar prontos como soldados, enfrentando esses inimigos, enfrentando essas oposições. Jesus disse, vocês serão muito odiados por causa de mim. E é o que a gente está vivendo no Brasil, é o que a gente está vendo no mundo, né? Os inimigos se levantando cada vez mais diretamente, se opondo diretamente contra o povo de Deus. Você não vai ver oposição contra Buda, contra Maomé. A oposição é contra os cristãos. E no Brasil, isso está cada vez mais declarado. Mas nós chegaremos à nossa Canaã celestial. Vai depender da nossa perseverança. A ordem de Jesus é, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos fortaleça através do livro de Números e aumente essa esperança no nosso coração. Estamos muito perto da nossa Canaã celestial.